Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui à segunda aula sobre potências de ideias e notação científica. Meu nome é Kelson, sou professor de Física da Escola Estadual Afonso Pena Júnior e também faço alguns trabalhos de pesquisa na Universidade Federal de São João del Rei. Como nós vimos nas últimas aulas, nós estamos trabalhando com potência de ideias e notação científica. E agora nós vamos falar de algo que é muito comum no estudo de potência de 10, que é as operações matemáticas propriamente ditas, ou seja, operações como multiplicação, divisão, adição e subtração, potenciação e radiciação de números com radicais expressos na forma de potência de 10. Números que é o que a gente vai estudar agora. Então vamos começar com o primeiro caso, que é a multiplicação de potências de 10. Suponhamos que eu tenha o seguinte sistema. Eu tenho duas potências de 10 que são multiplicadas entre si. Então eu tenho aqui o primeiro número, que é 9 vezes 10 a 9, que multiplica 2 vezes 10 a quarta. Como que eu faço a resolução desse sistema? Bom, eu posso fazer uso da propriedade comutativa que nós vimos anteriormente na primeira aula. Então, eu posso agrupar aqui de um lado os números que estão na forma comum. Quais são esses dois aqui? Na forma natural, o real aqui, mas esses dois números, que são os termos que multiplicam a potência de 10, que são o 9 e o 2. E no outro membro aqui, eu agrupo os expoentes da base de 10. Quais são eles? É o 10 a 9 e o 10 a 4. Então, aqui, esse numeral da forma comum, eu procedo com ele a multiplicação tradicional, como a gente conhece. 9 vezes 2 dá 18. E aqui, eu procedo a multiplicação de expoentes. Como que eu faço isso? O 10, eu elevo 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a quarta. Basta que eu conserve a base e some os expoentes. Quais? 9 mais 4, 13. Então, a resposta do meu exercício é 18 vezes 10 a 13. Tranquilo, né? Então, aqui, outro exemplo para vocês verem, é 1,56 vezes 10 a menos 6 vezes 6,12 vezes 10 a quarta. Faço o agrupamento dos termos que multiplicam a potência de 10 e tenho 10 a menos 6 vezes 10 a quarta. Então, 1,56 vezes 6,12. Se vocês fizerem essa operação, vocês vão descobrir que é esse número aqui, 9,5472 vezes 10. Aí eu opero aquela regra de multiplicação de potência de mesma base. Eu somo os expoentes. Mas quais? Menos 6 somado com mais 4 dá menos 2. O resultado da minha operação matemática é 9,54 vezes 10 dá menos 12. Bom, aqui eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 6 vezes 3,2 vezes 10 a menos 4. Olha, da mesma maneira, eu continuo a operação. Então, eu faço agrupo 1,5 com 3,2 e multiplico 10 a 6 vezes 10 menos 4. Olha, então, 1,5 vezes 3,2, 4,8. 4,8 vezes 10, 6 menos 4. 6 menos 4, porque aqui eu tenho um expoente negativo. Então, 4,8 vezes 10 a 2. Tranquilo? Então, essa é a maneira de fazer uma operação de multiplicação de potências de 10. A divisão. A divisão é um processo parecido com o da multiplicação. Bom, então imagina que eu tenho aqui a seguinte divisão dessas potências de 10. 6 vezes 10 a 9, 3 vezes 10 a 6. Então, nós podemos escrever essa equação da seguinte forma, quando a gente vai decompor ela. Eu posso pegar o termo que multiplica a potência de 10, os dois algarismos que multiplicam a potência de 10, não tem nada que eu possa fazer com eles. A coisa que eu posso fazer é posicionar o 6 dividido pelo 3 da forma que ele já está aqui na equação. Agora, com a potência de 10, posso fazer algumas manipulações. Quais são elas? Bom, o 10 a 9 eu repito, porque ele está no numerador, com expoente e tal. E eu posso pegar o 10 a 6, que está aqui multiplicando 3,
e subir ele para o meu expoente, multiplicando também, mas vale aquela regra. Quando eu pego um número que está no denominador, um expoente que está no denominador, em forma de potência, e subo ele para o numerador, eu faço uma alteração no sinal aqui do expoente, eu inverto o sinal do número do expoente que está no denominador, para eu representá-lo como uma fração, né? Para me lembrar de que ele é uma fração. Então, esse 10 que estava no denominador aqui dividido pelo 6, eu subi ele com o 10 e mudei o sinal aqui do menos 6. O sinal negativo no expoente significa o quê, gente? Fração. Nós vimos isso lá nas últimas aulas. Bom, e agora eu passo a ter uma multiplicação de potências de 10. Então, agora eu faço então a divisão do 6 pelo 3, deu 2. Ó. Coloco 2 vezes o 10, e aí agora eu faço aqui. Eu tenho agora uma multiplicação. 9 somado com menos 6 vai dar 9 menos 6, né? Menos com mais, menos. Então, vai dar 9 menos 6, 3. Então, a resposta vai ser 2 vezes 10 a 3. Bom, então aqui, agora eu tenho outro exemplo para vocês. 49,5 vezes 10 a quarta dividido por 3,2 vezes 10 a menos 7. Então, eu agrupo os termos da minha divisão. O 49,5, que é o número que multiplica a potência de 10, e o 3,2 que está aqui dividindo, eu deixo eles nessa forma, no formato de divisão, e aí eu começo a trabalhar o quê? Eu começo a trabalhar as potências de 10. Bom, o que eu faço? Eu pego o menos 7 aqui, eu inverto o sinal aqui dele, ó. Ponho um sinal negativo na hora que eu subo com ele. Subi com ele, pus um sinal negativo, mas ele já tinha um sinal negativo aqui embaixo. Então, automaticamente, a única coisa que eu fiz foi inverter o sinal, né? O que era negativo, ó, virou positivo. Ele subiu para o denominador com o sinal invertido. Então, isso é uma coisa importante para vocês lembrarem. Quando você sobe, você inverte o sinal. Se é negativo, vira positivo. Se é positivo, vira negativo. E se você fizer o caminho de volta, que é trazer do numerador para o denominador, você inverte o sinal que está no numerador. Então, você passa a ter, quando você faz a divisão 49,5 dividido por 3,2, você tem que ser 15,4. E aí aqui você faz aqui a multiplicação das potências de 10. Conserva a base, soma os expoentes. 7 mais 4, 11. Então, qual que é o resultado final da minha multiplicação? 15,4 vezes 10 a 11. Bom, aqui eu tenho um problema misto. O que é um problema misto? Que a gente chama em matemática e física de um problema misto. Na minha função ou na minha equação, eu tenho tanto elementos da multiplicação de potências de 10 quanto da divisão de potências de 10. Então, nesse caso, o que você faz? Isso não é um problema. Você pode resolver usando as regras que nós aprendemos. Então, o que é aconselhável você fazer? Eu gosto de resolver dessa forma. Primeiro, eu agrupo tudo que não é da potência de 10, que são os números que multiplicam a potência de 10. Eu agrupo eles num lado da equação e no outro lado eu agrupo tudo que está com potência de 10 para poder usar as regras e as propriedades da potência de 10 e da exponenciação na resolução da operação. Então aqui eu tenho aqui uma multiplicação e aqui uma divisão. Vamos resolver uma e depois nós resolvemos a outra. Eu tenho 4,8 vezes 2, eu tenho que ser 9,6 que aparece aqui, dividido por quem? Por 1,6. Bom, e aí o que eu faço? Eu peguei o 10 a menos 10 aqui, eu vou subir com ele invertendo o sinal. Então eu ponho um menos aqui e para aqui representar a minha inversão de sinal. Mas esse menos com menos que está aqui multiplicando, ele vai ficar positivo. Então, na verdade, é só eu subir com o sinal invertido. Aqui eu estou aplicando a definição para vocês verem como que acontece. Então, eu tenho 10 a quarta vezes 10 a menos 19 vezes 10 a 10. 10 a 10, ele subiu invertido aqui. Então, quando eu faço a divisão de 9,6 por 1,6, eu tenho que ser 6.
E aqui eu procedo à multiplicação de expoentes de bases igual. Qual que é a minha base? 10. Então, basta que eu some os expoentes. Mas como eu faço a soma? Eu somo 4 com menos 19, né? Menos 19 mais com menos dá menos 19. E aqui já virou 10, mais com mais dá mais. Então, 10 mais 4, 14. 14 menos 19, menos 5. Então, o resultado final da minha operação com potência mista é 6 vezes 10 a 5. Aqui tem uma vírgula, né, pessoal? Tranquilo? Fácil, né? Agora vamos lidar com a outra operação matemática que nós temos, a outra conjunto de operações, que é adição e subtração de potência de 10. Bom, nesse caso, nós temos que fazer uma abordagem um pouco diferente daquela usada nas operações de multiplicação e divisão. Então, vamos descrever um passo a passo do processo. A primeira coisa que nós temos que fazer é converter todas as potências de 10 para o mesmo expoente. Por quê? Porque somente é possível somar ou subtrair algarismos com o mesmo expoente. Por exemplo, aqui você não faz uma soma de 4x ao quadrado com 3x. Por quê? Porque eles são expoentes diferentes. Então, quando é 4x quadrado com 3x, você não faz uma operação de soma. Você não pode falar que isso aqui não é. Por exemplo, você não pode falar que isso aqui é 7x. Não pode falar que isso aqui é 7x. Nem 7x. E tudo está errado, né? Por quê? Porque você não pode somar termos diferentes de uma incógnita. Pode. Você acaba produzindo uma indefinição se você faz isso. Isso é uma operação impossível. Se você tiver um valor para x, por exemplo, 2, aí você substitui aqui, resolve o quadrado, multiplica pelo 4 e só depois você faz a soma, né? É a ordem lá de prioridades das operações matemáticas. Quais são? Primeiro, as potenciação e radiciação, depois a multiplicação e depois a soma. É a ordem de prioridade das operações matemáticas. Porque ao fazer uma soma direta desses termos é que você está violando essas ordens de prioridade. Então, para você fazer isso, você tem que o quê? Ter certeza de que eles estão no mesmo expoente. Se eles não tiverem, essa operação matemática é errada e te induz ao erro. Mas se você tem, por exemplo, termos que estão no mesmo expoente, eles têm o mesmo dimensão que a gente costuma falar, o valor dimensional deles é igual, todos estão no termo de quadrado, por exemplo, aí sim, aí eu posso fazer essa soma. É isso aqui, essa soma aqui, a gente costuma brincar que quando você soma direto, igual eu fiz esse erro aqui, a gente está somando tatu com lagarto, né? Não existe essa soma de tatu com lagarto. Agora aqui, você está somando tatu com tatu, aí vale, né? Então, 4x quadrado mais 30x quadrado, veja, todos têm o x elevado a um expoente, os expoentes x, a base x, ou todo mundo na base x, então aí eu posso somar esses termos, porque eles estão na mesma base e no mesmo expoente. Aí eu posso somar o 4 com o 30, que dá 34x quadrado. Então, essa operação aqui é possível. Então, mas e aí, assim que eu faço essa operação, que eu converto todo mundo para a potência do mesmo expoente, de 10 do mesmo expoente, eu posso somar ou subtrair o número que multiplica a potência de 10. Eu escrevo o resultado conservando o expoente. Entendido? Então, o que é mais ou menos isso? Vamos ver um exemplo aqui. Então, nós vimos lá que a norma geral a ser obedecida na adição e subtração de potência de 10 é que não é possível fazer soma e subtração de potências diferentes. Então, vamos lá. Vejamos a seguinte operação. 5,3 vezes 10 a 2 somado com 4,1. O 4,1 está escrito na forma natural. A forma de eu escrevê-lo com potência de 10, para me saber qual a base que ele está, é essa aqui. Eu sei que 4,1 ele é exatamente 4,1 vezes 10, zero. Olha, eu já escrevi ele sob forma de potência de 10. Então, agora, eu posso, então, começar a pensar em operar
essa base para que eu iguale os expoentes de maneira que me permita fazer a soma, que é o que está sendo pedido na operação. E uma coisa importante da gente lembrar é por que nós temos essa exigência de bases iguais. Olha, como nós vimos nas últimas aulas, o expoente da potência de 10, ele é um fator definido por posição da vírgula. E uma coisa, uma regrinha que a gente aprende na multiplicação e na subtração e na soma, é que nós temos que operar termos com vírgula debaixo de vírgula. Isso também vale para a multiplicação. Então, eu tenho que posicionar os elementos com vírgula debaixo de vírgula. Na multiplicação não vale isso não, divisão. Tem que só saber posição de vírgula, mas não preciso agrupar uma debaixo do outro, não. Mas na soma e na subtração eu preciso agrupar vírgula debaixo de vírgula para fazer uma soma correta. Então, como o meu expoente ele é definido a partir da posição da vírgula no número, eu preciso definir a posição correta dessa vírgula, saber exatamente onde ela está para mim não fazer uma soma errada. Então, nós já vimos, não é possível fazer soma ou subtração com potências diferentes. Eu não posso somar direto, porque isso violaria a regra geral e eu estaria somando termos diferentes de uma equação. Então, eu tenho que seguir o passo a passo. Eu tenho que primeiro igualar a potência de um dos termos. Então, eu posso tanto igualar o 10 a 0 a 2, quanto pegar o 10 a 2, transformar a 0, ou fazer o caminho do meio. Levo o 10 a 0 para 1 e diminuo o 10 a 2 para 10 a 1. Tanto faz. Não existe uma exigência nisso aqui, em princípio, para fazer a soma. Depois, lá na frente, a gente vai ver que pode ser que seja necessário para a gente fazer notação científica. Mas aí a gente vai estudar um caso mais particular. No final que você dá a resposta correta. Então, aqui eu tenho 5,3 vezes 10 a 2, eu vou transformar ele em 10 a 0. Para que eu possa fazer isso, transformar 10 a 2 em 10 a 0, eu vou ter que diminuir 2. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, quando eu tenho uma potência de 10 e eu quero diminuir o expoente que está nela, eu ando da vírgula da esquerda para a direita. Ou seja, eu pego o número original, 5,3 vezes 10 a 2, que multiplica a potência de 10, eu tenho que aumentar ele. Quando eu aumento o valor dele, olha, 530 é maior que 5,3, para mim não alterar o valor da minha igualdade, eu tenho que subtrair no expoente a mesma quantidade de casas que eu andei com a vírgula. Então, se eu andar aqui 2 casas, eu vou subtrair 2 casas. Como eu já tinha 2 anteriormente, quando eu faço a subtração delas, ó, menos 2 somado com mais 2 vai dar 0. Então, eu converti 2. Andei aumentando o número, ele é negativo, menos 2. Somado com o 2 que já tinha, virou 0. Menos 2 com mais 2, 0. Então, 530 vezes 10 a 0. Então, agora eu consegui igualar a minha base. 530 vezes 10 a 0, eu posso somar com 4,1 vezes 10 a 0. Aí, agora, é só eu fazer conta. E aí, eu posiciono aqui vírgula debaixo de vírgula. Como? Eu chego aqui e faço o seguinte, 530,0 vezes mais 4,1. Mais 4,1. Aí, ó, 0 mais 1, 1. 0 mais 4, 4. 3 mais, aí aqui 0, completo aqui, 3, 5. Aí a vírgula aqui, eu posiciono a vírgula. E aí o que eu faço? Eu repito o expoente que eu igualei. Eu não igualei todo mundo a 0. Então eu multiplico aqui de novo. Vezes 10 a 0. Pronto. O número está escrito como potência de 10. 534 vezes 10 a 0. É uma potência de 10. O termo 10 aqui multiplica. Isso na forma comum. 0 elevado a 0 ele é 1. 10 elevado a 0 é 1. Fica 534. É a forma comum dele. 534,1. Bom, como que eu procedo na subtração? De maneira igual. A única coisa é que, ao invés de fazer uma soma, eu vou fazer uma subtração a partir do momento que eu fazer o quê? Igualar os expoentes da potência de 10. Então, igualamos lá a base de 10. Podemos escolher igualar o 1 para 2 ou igualar o 2 para 1.
tanto faz. Nesse caso aqui do exemplo, nós escolhemos igualar 1 para 2, então nós temos o seguinte. Eu tinha 2,8 vezes 10 a 1. Se eu ando o 2,8, então eu andei aqui uma casa da direita para a esquerda. Então eu diminui o número, porque 2,8 é maior que 0,28. Então, como eu diminui o número, eu ponho um termo positivo no expoente. Então, virou 1 aqui. Mas ele já tinha 1 que ele tinha anteriormente, ele somou e virou 2. Então, o que é? 0,28 vezes 10, 2. Então, pronto. Agora eu posso reescrever minha equação com os expoentes iguais. 4,3 vezes 10 a 2 menos 0,28 vezes 10 a 2. Bom, aí eu posso agora fazer o quê? A operação. 4,3 subtraído de 0,28. Bom, aí eu completo 0 aqui. 8. Aí aqui 10, 0 é menor que 8, então eu admito que aqui é 10, 2 para completar. Aí aqui, soma 1 aqui, 2 mais 1, 3, 3 e 3, 0, 4 menos 0, 4. 4,2 vezes 10 a 2, que eu igualei todo mundo a 2. 4,02 vezes 10 a 2. Forma natural. Forma comum é como? É só eu andar com a casa. Se eu ando aqui, aumenta no número, eu vou diminuindo o expoente, né? Então, 4,2, 40,2 eu diminuo 1 do 2. 40,2 vezes 10 a 1, ando uma casa 402. Menos 1 fica 402. Essa é a forma comum, né? Mas aqui também é uma potência de 10. Ou 402 vezes 10 a 0. Por que não podemos apenas somar os valores multiplicados pelas potências de 10? Olha, vamos pensar aqui. A regra básica de fazer uma multiplicação é de uma soma ou subtração posicionar a vírgula debaixo de vírgula. Bom, mas eu vi que expoente representa posição de vírgula. Então, olha aqui. Aqui em tese eu tenho 5,0 vezes 10 a 5 e 5,0 vezes 10 a 2. A vírgula aparece aqui no meu expoente. Só que o que ela está representando? Ela não está na posição correta dela em relação às bases do expoente, em relação aos expoentes da base. Nós sabemos que os expoentes na potência de 10 representam posição de vírgula. Então, olha para vocês verem. O número 5 vezes 10 a 5, ele é exatamente isso aqui. Ele é 500 mil. Ele é 500 mil. E o número 5 vezes 10 a 2, ele é 500. Então, se você soma 5 com 5 e aqui deu 10, você vai estar exatamente, você não vai estar reproduzindo o que realmente o número é, a soma real do número. Porque a soma real do número é essa aqui, vírgulas debaixo de vírgula, que dá 500.500. Então, o valor real dessa soma é 500.500. O 10 aqui, nem de perto ele vai representar essa soma do número real. Então, não esqueçam, regra básica de soma e subtração de potências de 10. Expoentes precisam estar iguais. 2 com 2, 10 a 2 com 10 a 2, 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a 3 com 10 a 3, 10 a 50 com 10 a 50, 10 a menos 50 com 10 a menos 50. Tanto no mesmo expoente, 10 elevado ao mesmo expoente, aí você identifica as posições da vírgula, posiciona a vírgula sobre vírgula e faz a soma ou a subtração. Tranquilo? Vamos para o próximo. Então aqui eu tenho uma regra geral para ajustar as potências de 10. Como que eu faço ela? Para cada termo que eu diminuo ou aumento no valor do expoente, devo aumentar ou diminuir. Se eu diminuo no expoente, eu aumento no número que multiplica a potência de 10. Se eu aumento no expoente, eu diminuo no número que multiplica a potência de 10 na mesma quantidade. Então, se eu andei duas vírgulas da esquerda para a direita, eu aumento
duas casas, 2, o numeral 2 no expoente. Se eu ando com a vírgula da direita para a esquerda, eu faço o oposto. Aí eu subtraio os números. Então, olha para vocês verem. Quando eu decido transformar 4 vezes 10 a 5 em 10 a 2, eu tenho que andar quanto? Olha, eu estou diminuindo o expoente. Então, eu pego o número inicial, 5, e subtraio do número final, e eu descubro quantas casas eu tenho que andar. Como eu vou estar diminuindo o número que está no expoente, eu vou ter que aumentar o número que multiplica. Aumentar o número é andar para a direita, né? Quantas? 5 menos 2, 3 casas decimais. 3 casas decimais. Então, logo eu ando 3 casas para a direita. E, então, como que isso fica? Olha, 4 vezes 10 a 5 é a mesma coisa que eu andar 1, 2, 3. Andei 3 casas, aumentei, porque o 4.000 é maior que o 4. Como eu andei 3 casas, eu diminuo 3 aqui no 5. 5 menos 3, 2. É um novo numeral. Então, quando eu decido... Agora, vamos ao contrário. Eu vou pegar um expoente pequeno e converter para um expoente maior. 4 e aumentar o expoente. Quando eu aumento o expoente, como que eu faço? 8,4 vezes 10 a 4 eu vou transformar em 10 a 6. Então, eu faço aqui o inicial menos o final. Então, aqui, 10 a 4 vezes menos 10 a 6. Vai dar menos 10 a 2. 10 a menos 2. Então, agora, como eu vou ter que diminuir duas casas? Se eu vou diminuir duas casas, eu vou ter que o quê? Diminuir o número. Diminuir o número, porque é negativo. Então, o meu 8,0, eu vou ter que diminuir ele. E diminuir ele é andar da vírgula da direita para a esquerda. Quantas casas? 2, que foi o tanto que eu preciso diminuir. Então, estava aqui no 8,0, 1, 2. Põe a vírgula aqui. A vírgula não pode ficar sozinha, ela sempre tem que ter um complemento à esquerda. Incluo outro zero aqui. 8,0 vezes 10. A sexta, ó. Aí você pode olhar aqui, 8,0 estava no menos 4, aí você faz assim, ó, menos 5, 8,4, 8,5, 8,6. Ó, andou para a esquerda, sempre que você andar para a esquerda, você aumenta o expoente. Sempre que você anda para a direita, você diminui o expoente. Tranquilo? Então, olha aqui para vocês verem. Você tem esse exercício aqui, ó, você pode fazer. 3,8 vezes 10 a 5. Se eu aumentar o expoente, eu tenho que diminuir o número para compensar, né? Então, como que eu faço? Olha, então eu preciso andar quantas casas? Para me chegar em 9, eu preciso andar com 5, 4 casas. Então, eu posso então vir cá e fazer assim, 0,003,8. Vamos ver se andou. 1, 2, 3, 4. Ó, 4. Eu diminuí o número. Se eu diminuir o número original era 3,8, o novo número é 0,003,8. Então, para me compensar esse número, eu tenho, então, que fazer o posicionamento aqui, ó, de 10 a quarta, mas já tinha 10 a 5, então eu tenho que, isso aqui, 0,00038 vezes 10. 4 mais 5, 9. Então, agora, eu posso, então, fazer a soma, porque eu tenho 3,8 vezes 10. Não é 3,8, né? Aqui, ó, descarta. 0,038 vezes 10 a 9, menos 3,4 vezes 10 a 9. Bom, posiciono aqui, eu tenho que isso aqui é 3,4, 0,00038, 1, 2, 3, completa os zeros que faltam, faço a subtração. 8 para 10, 2, 6, 9, 9, 3, 3. Aqui vai dar negativo, porque faço a subtração, conservo o sinal do maior número. Qual que é o maior número? 3,4.
Isso aqui vai dar menos 3,4 vezes 10 a 2 vezes 10 a 9. Né? Essa aqui, então, menos 3,422 10 a 9. Aqui é 9, viu, gente? 9. 10 a 9. Aqui também é 9. 9. Aqui, 9 também. Não, 9. Aqui já é 5. 5 mesmo. 5. Então, fazendo aqui a outra soma, tentem fazer para vocês o resultado. Depois vocês tentem fazer isso em casa aí para ver se vocês estão familiarizados com o sistema. Então, não, aqui eu vou fazer 8,2. Vamos converter o 10 a 5. 8,2 vezes 10 a menos 3. E aqui o 4,1. Se eu andar para cá, eu aumento o número, né? Então, eu ganho números positivos. Então, eu preciso fazer o menos 5 virar menos 3. Eu preciso ganhar expoentes positivos aqui para me ir cancelando o 5 até ele virar menos 5 até ele virar menos 3. Então, eu tenho 0,041. Ó, 4,1. Ganhei mais 1 com menos 5, menos 4. Mais 1 com menos 4, menos 3. 0,41 vezes 10 a menos 3. Isso foi o que eu fiz para cancelar. Então, agora eu tenho 8,2, 0,041. Fazendo a subtração aqui, aí aqui eu não preciso usar essa regra daqui, porque o termo daqui o subtraindo aqui está menor que o outro, ele é maior que o outro, então aqui ele é menor, eu não preciso usar a regra aqui de cima, que é fazer a subtração e conservar o sinal do maior. E o sinal do maior é o 3,9 aqui. Então, 9, ixi, aqui ficou ruim de fazer, 8,200 subtrair de 0,041. Então, aqui, 10 para 1, 9, 5, 2 para 1, 1, 8. 8,59 vezes 10 a menos 3, porque foi a base que eu conservei. Então, 8,159 vezes 10 a menos 3, né? Isto aí. Tranquilo? Então, agora vamos estudar um pouco de potenciação e radiciação de potências de 10. Então, vamos aplicar aqui o conceito de exponenciação. Bom, como que nós vimos lá na exponenciação de potências, ou na potenciação de potências, quando eu tenho 3,0 vezes 10 ao quadrado, tudo isso elevado a 3, eu posso agrupar os expoentes da seguinte maneira. O 3 aqui, ele opera, o expoente 3 vai operar no termo 3 aqui, que está multiplicando. E esse outro expoente vai operar aqui no 10 ao quadrado. Bom, separando eles, eu posso dizer que isso aqui é 3,0 ao cubo, e isso aqui é 10, mas quando eu tenho uma multiplicação de expoentes elevado ao outro expoente, eu posso converter isso numa multiplicação de qual? Do termo que está aqui no primeiro expoente com o termo geral. 3 vezes 2 vezes 3. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 3, 10 a 6. Então, a resposta 3 vezes 3 vezes 3 é 27, né? 27 vezes 10 a 6. Bom, agora eu tenho uma raiz. Bom, uma raiz, eu posso escrevê-lo na forma fracionária. O expoente na forma fracionária, ele define uma raiz. Nós já vimos isso aqui. E ao
escrever na forma fracionária facilita a minha multiplicação. Então, como que eu faço? Eu pego 4,0 e fatoro ele. Ao fatorar, eu tenho que ser 2 vezes 2. Então, 4,0 vezes 10 na quarta é a mesma coisa que eu já converti aqui, porque eu estou partindo da ideia de que aqui ó, eu tenho um expoente, nesse termo aqui do meu quadrado, eu estou partindo a ideia de que eu tenho um expoente qual aqui? Expoente 1 aqui. Ó. Esse expoente 1, ele fica no numerador e o termo que está da raiz, que aqui está implícito, que é 2, ó, eu ponho ele aqui no denominador da fração do expoente para representar o quê? Raiz. Essa fração representa o termo de raiz. O que está embaixo aqui da fração representa o termo de raiz. Então, desenvolvendo essa equação, eu tenho isso aqui, 2 a 2 vezes 10 à quarta, elevado ao expoente meio. Bom, eu posso pegar, quando eu tenho uma exponenciação, exponenciação de expoentes, eu posso fazer uma multiplicação. Mas 2 multiplicado por meio é exatamente 2 dividido por 2. E 4 multiplicado por meio é 4 dividido por 2, né? Então, eu posso 4 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 2 elevado a 1, vezes 2. 4 dividido por 2, 10 elevado a 2. Veja você, fica até mais fácil resolver a raiz quadrada nessas condições, né? Quando você faz a operação por exponenciação de potências, né? E lembre-se, por que eu faço uma divisão na radiciação? Porque a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, se na potenciação eu multiplico, na radiciação eu divido o termo que está na raiz, né? Então, aqui 27 por 1/3, quando eu for decompor, eu faço aqui a minha fatoração de 23. Eu não vou fazer, ela é meio direta. Eu sei que isso aqui é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 10 a 6. Isso tudo aqui é elevado a 1/3, que é uma raiz, né? 1/3 é uma raiz cúbica, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, 3 ao cubo vezes 10 a sexta, vai dar 1/3. Eu passo multiplicando, eu tenho 3, faço a divisão, vezes 10, 6 dividido por 3. Quando eu pego 3 dividido por 3, 3 vezes 10, 6 dividido por 3, 2. Pronto, 3 dividido por 2. Então, aqui eu tenho um outro exemplo que é de uma potenciação. Então, é uma multiplicação direta, não é igual aqui, uma divisão. Então, isso aqui é uma potência mesmo. Aqui é uma raiz cúbica, aqui é uma potência de quadrados. Então, aqui eu posso decompor tranquilamente da seguinte maneira. Eu tenho que isso aqui é 5,0 ao quadrado vezes 10 menos 3 vezes 2. Isso aqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25,0 vezes 10. 3 vezes 2, 6, conserva o sinal de menos, menos 6. 25 vezes 10 a menos 6 é a minha potência de 10, resultado dessa elevação ao quadrado aqui, desse termo da potência de 10, dessa potência de 10 inteira. Tranquilo? Vamos falar de algo muito importante em física, matemática, porque geralmente nós encontramos em ciências não só os números escritos sob forma de potência de 10, mas basicamente escrito em potência de 10 e notação científica. O que é isso? Vamos lá. Os números são escritos sob a forma de notação científica desde a antiguidade. Dizem que no livro de Arquimedes, chamado Contador de Areia, escrito no século III a.C., já se fazia menção às potências de 10. Então, os gregos antigos já conheciam as potências de 10. Os números em notação científica estão em forma de potência de 10. Ou seja, toda notação científica é uma potência de 10.
mas não significa que toda potência de 10 é uma notação científica. Então, a notação científica é um caso particular de potência de 10. E qual é essa particularidade que caracteriza uma potência de 10 como notação científica? São dois fatores, vamos ver quais são. O primeiro fator é que o termo que multiplica o 10 elevado a um número, ele tem que estar num valor entre 1, ou seja, ele pode ser igual a 1, mas ele tem que ser menor que 10, ou seja, 9 até vai lá do intervalo de 1 até 9,99999, entendeu? Então, esse intervalo aqui, ele tem que multiplicar o 10 a n, o número que multiplica entre 10 a n, ele tem que obedecer essa primeira condição aqui. E o segundo fator é que o 10 a n seja uma potência de 10, ou seja, o n tem que ser um número inteiro elevado a 10. Essas são as duas condições para nós classificarmos um sistema como notação científica, né? Notação científica. Então, como identificar uma notação científica? Bom, eu peguei um exemplo aqui do número 4.000. Existem várias maneiras de eu escrever o número 4.000 como potência de 10. A primeira forma é a sua forma usual, onde eu pego e não mexo em nada nas posições de vírgula dele e simplesmente identifico o termo do expoente que ele é multiplicado. Um número na forma natural, gente, na forma comum, como a gente costuma dizer, que é a forma que a gente está lidando com ele no cotidiano, eu não vou repetir natural para não confundir com números naturais, porque uma potência de 10 ou uma notação científica, ela não precisa ser necessariamente um número natural, mas na forma comum, que é a que a gente observa no nosso cotidiano, olha, o número 4.000, ele é exatamente 4.000 vezes 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero dá 1, 1 vezes 4.000 dá o próprio 4.000. Então, a forma básica de você escrever uma potência de 10 é você primeiro pegar qualquer número e elevá-lo, multiplicá-lo por 10 a zero. Ele já é uma potência de 10. Bom, a partir daí, você pode começar a manipular posição de vírgula. Se você compensa o número de casas que você andou com a vírgula aqui no expoente, você não altera a desigualdade. Então, olha para você ver. A vírgula estava inicialmente aqui. Eu pulei uma casa para cá. Eu diminuí o número em relação ao original. Ou seja, eu peguei o 4.000, fiz virar 400. Para mim não alterar a minha desigualdade, como que eu faço? Eu aumento o valor do expoente na proporção de casas que eu andei com a vírgula. Olha, eu andei uma casa só. Então, eu faço 400 vezes 10 a 1 é exatamente a mesma coisa que 4.000 vezes 10 a 0. Por quê? Porque o zero que eu perdi aqui, eu incluí ele aqui no meu expoente. O meu expoente, a partir de agora, ele da potência de 10, ele representa a posição de vírgula. Bom, se eu ando outra casa, olha, em relação ao de baixo, eu sumi com um zero, porque eu andei com a vírgula para cá. Andei com a vírgula. Para me compensar essa nova posição do deslocamento da vírgula, eu acrescento mais um termo no expoente. Ó, 10 a 1. Acrescento o termo no expoente. Olha, aqui ele continua sendo potência de 10. E não é notação científica ainda. Por quê? Porque notação científica, esse número que multiplica a potência de 10, eles têm que estar num valor entre 1 e 9,999999. Então, 40 é maior que 1 e maior que 1 e maior que 9,9. É maior que 1? Mas é maior que 9,999. Então, não atende à exigência. Da mesma forma, o 400 e o 4.000 são maiores que 1, mas são também maiores que 10. Então, não atende à exigência. Bom, mas se eu ando uma casa para cá, olha, eu faço 40 virar 4. 4,0. E aí, para compensar essa nova posição que eu andei aqui, eu acrescento mais um termo no expoente. Então, antes ele era 2, acrescentei mais um, virou 3. Bom, agora isso aqui continua sendo potência de 10, mas também passa a ser notação científica. Por quê? Porque o número que multiplica a minha potência de 10 agora está no intervalo de valores que caracteriza uma notação científica. Então, olha, 4 é maior que 1. 4 é maior que 1. E é menor que 10. Então, logo,
ele é uma notação científica e é uma potência de 10. Então, a forma que você tem de escrever o número 4.000 em notação científica é 4,0 vezes 10 elevado ao expoente 3. Bom, se eu continuo andando com a vírgula, olha para você ver, eu estou andando com a vírgula da direita para a esquerda. Então, eu estou diminuindo meu número. Olha, assim que eu estou diminuindo meu número, para compensar essa diminuição, porque olha para você ver, agora eu passei a ter 0,4. Eu dei mais um pulo com a vírgula para cá. 0,4 vezes 10 à quarta. Por quê? Porque como eu diminui o número aqui no multiplicando dele, eu tenho que compensar aumentando o expoente. E ele era 3 antes, passou a ser 4. Então, mas veja que ele deixou de ser potência de 10. Ele deixou de ser notação científica. Continuou potência de 10, mas deixou de ser notação científica. Por quê? Porque o 0,4 é menor que 1. Então, ele atendeu o requisito de ser menor que 10, mas ele deixou de atender por ser menor que 1. E assim sucessivamente, à medida que eu vou andando com a vírgula da direita para a esquerda, aqui no número, eu vou acrescentando valores no expoente, eu vou fazendo o ajuste que eu quero para pôr aqui na potência que eu quiser. Suponhamos que eu estivesse querendo fazer uma soma, uma subtração, mas esse número não está na forma de notação científica, gente. Ele está só na forma de potência de 10. Aqui, ó, andei mais uma casa, compenso com outro expoente, com aumento no expoente. Se eu quiser fazer o caminho de volta, é só eu voltar aqui com as casas e descontando o número de casas que eu andei aqui no expoente. Tranquilo? Então, agora eu vou falar da última coisa para vocês, para a gente fechar essa matéria, que é a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela trabalha com a seguinte ideia. Muitas vezes na nossa vida, quando a gente vai fazer alguma atividade, ou os agentes públicos, agentes de segurança, precisam organizar um grande evento, ou quando uma federação de futebol vai organizar um jogo, ela não sabe exatamente qual é o número de pessoas que vai naquele evento. Por exemplo, a Prefeitura de São Tiago, quando vai organizar o Festival do Café com Biscoito, ele não sabe exatamente quantas pessoas irá ao festival. Eles sabem que dá um número de pessoas, e aí eles tentam estimar qual é o valor da grandeza de pessoas que estará presente naquele evento. Então, essa estimativa aproximada é o que nós chamamos de ordem de grandeza. Então, muitas das vezes, quando nós trabalhamos com grandezas físicas, ou nós não temos a necessidade, ou não temos interesse, ou não temos condição de conhecer com precisão o valor da grandeza do número de pessoas que está ali. Mas é conveniente conhecer apenas a potência de 10 que mais se aproxima daquele valor. Então, se eu conheço uma potência de 10 que aproxima ou que dá uma ideia do número de pessoas que estará num evento, por exemplo, eu chamo isso de ordem de grandeza. A ordem de grandeza é a potência de 10 mais próxima de um determinado número. Como que eu encontro a ordem de grandeza? Eu converto a seguinte situação. Eu converto o meu número para a notação científica. Converto para a notação científica. E depois eu vejo se o número A que multiplica a notação científica, vamos pegar aqui um exemplo aqui, 8,0 vezes 10 a 2. Bom, se o A que multiplica a notação científica, ele está menor que 3,16, a ordem de grandeza é o próprio valor da notação. Olha, 8,0 está em notação científica, né? Ele está entre 1 e 9,99. Então está na notação científica, está do jeito que eu preciso estar. Eu olho agora se o valor do A que multiplica ele é maior ou menor que 3,16. Por que 3,16, gente? Porque raiz de 10 é aproximadamente 3,16. Então, como eu estou trabalhando aqui com uma média média quadrática de potência de 10 eu uso, tem uma média quadrática aqui por causa de expoentes, então eu faço uma média quadrada aqui. Então, 3,16. Então, por isso que 3,16 é meu número referência. Se A é menor que 3,16, a ordem de grandeza é 10AN. Olha, 8 é menor que 3,16? Não, é maior.
Então, eu vou para o segundo caso. Se A é maior que 3,16, a ordem de grandeza é 10n mais 1. Qual que é o n aqui do meu expoente? 2. Então, qual que é a ordem de grandeza de 8,2? É 10 a 3, porque 2 mais 1, que eu somo aqui, por causa que o 8, que multiplica o 10 a 2, ele é maior que 3,16. Certinho? Então, aqui, ó, se eu tenho, então, 2,0 vezes 10 a quarta, a minha ordem de grandeza é 10 a quarta. Por quê? Porque 2,0 é menor que 3,16. Aqui, 8,0 é maior que 3,16. Certinho? Então, o 92, por exemplo, a ordem de grandeza dele é 9,2, é maior que 3,16. Logo, eu até quando eu faço a potência de 10, 92, ele é quanto? Ele é 9,2 vezes 10, 1. Porque aqui eu andei uma casa, acrescento um número aqui no expoente, 9,2 vezes 10 a 1. Mas 9,2 é maior que 3,16. Então, a ordem de grandeza é 10 a 2. 0,22, 2,2 vezes 10 a quarta. Ó, eu conto aqui. 1, 2, 3, 4. Eu aumentei o número, né? Porque eu vou ter 2,2 vezes 10. Como eu aumentei o número, casas negativas. Menos 4 negativo. Andei 4 casas, aumentando o número, menos 4. Mas 2,2 é menor que 3,16. Logo, é 10 a menos 4 a ordem de grandeza. Não preciso somar nada no meu termo. Tranquilo? Então, essa é a maneira tranquila, fácil, rápida, direta de encontrar a ordem de grandeza de um determinado número. Vamos agora para um exemplo aqui que nós temos. Nós temos exemplos da seguinte maneira. Número de torcedores que vai num estádio de futebol. Pronto. Você nunca sabe. Você sabe só depois do jogo, quando você não precisa saber. Para planejar ali quantos bilheteiros você vai pôr para vender ingresso, quantas pessoas que para fiscalizar a entrada de torcedores, quantos portões você vai abrir, quantos ambulantes você vai pôr para vender, quantos de água e comida você vai comprar para ser vendido durante o jogo. Então essas coisas você não sabe com precisão, mas você pode estimar a partir da noção de ordem de grandeza. Da mesma forma, São Tiago, quando vai fazer a festa do café com biscoito. Os produtores de biscoito não sabem exatamente quantas pessoas irão ao festival, mas eles precisam de uma estimativa. E essa estimativa eles fazem a partir de quê? Da ordem de grandeza. Então, vamos dar um exemplo aqui. Aqui não é Cefete de Minas esse negócio não, gente. É Cefete de São Paulo. Saiu errado aqui nesse problema. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender o seu fogão, ele consumiu uma caixa de palito de fósforo a cada mês. Então, cada caixa tem em média 40 palitos. A ordem de grandeza do número de palitos consumidos ao final de 10 anos é quanto? Se ele consome uma caixa de palito de fósforo por mês, em um ano ele consumiu 12 caixas, né? Então, ele tem 12. Ele tem aqui 12 vezes 10 anos. Ele tem 120. 120, mas aqui ele então consumiu 120 caixas em 10 anos. Mas cada caixa tem 40 palitos. Então, 120 vezes 40 vai dar igual aqui. 120 vezes 40, a gente vai dar 120 vezes 40, deu errado aqui, não. 20 vezes 40 vai dar 4.800. Então, 4.800 palitos. 1, 2, 3. Então, isso aqui 4,8 vezes 10 a 3. Quando eu olho a regra aqui, 4,8 é maior que 3,16, que é a raiz de 10 lá. 3,16, então aqui eu tenho 3, eu tenho que somar 1 aqui. 10 a 4.
que é exatamente a letra D, 10 a 4. Porque eu tenho que somar 1 por causa disso. Bom, gente, espero que tenham ajudado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado.